Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Também estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes por estarmos na presença do nosso Deus nesta noite. E eu quero vos convidar para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 8. Do 1 ao 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. E ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Amém? Para que nós possamos entender essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nós precisamos retroceder um pouco a história desta mulher, a história da sunamita, né? Como é uma história bastante conhecida, é uma mulher bastante conhecida na palavra do Senhor. Ela morava na terra de Sunem e a palavra nos diz que ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de posses, era uma mulher crente, era uma mulher generosa, era uma mulher inteligente e também era uma mulher observadora. Mas por que eu estou dizendo todas essas qualidades desta mulher? Porque ela observou que todas as vezes que ela ficava observando, eu posso dizer, da sua janela, ela observava que sempre passava um homem por ali. E teve uma vez que ela constrangeu este homem, que era o profeta Eliseu. Olha, venha se alimentar conosco. E Eliseu entrou e foi se alimentar ali com aquela família. Só que a palavra nos diz que ela sabia quem era ele. Mas uma coisa que me chama a atenção, que além dela saber que ele era um profeta, ela disse para o seu esposo: olha, eu vejo que este homem que passa sempre por aqui, ele é um santo homem de Deus. Existe uma grande diferença entre ser profeta e ser um santo homem de Deus. Muitas pessoas vivem por aí profetizando. Muitas pessoas ficam batendo o pé e dizendo A, dizendo B. Mas na realidade, ele não tem nada de santidade para com Deus. Existe esta grande diferença de você ser reconhecido como um profeta, mas de você ser reconhecido como um santo homem de Deus. Mas o que aquela mulher não sabia é que através de uma oferta, a vida dela mudaria 360 graus. Quando ela começa a servir a Eliseu, ela serve um café, ela serve um almoço, e ela chega a esta conclusão de que Eliseu realmente é um santo homem de Deus. E ela chama o seu esposo: olha, vamos fazer ali um quarto para ele.
Mas uma coisa que me chama a atenção também é que aquela mulher, ela é detalhista. Ela simplesmente não diz ao esposo, olha, vamos fazer um quarto. Mas não. A palavra do Senhor nos diz no versículo 10, olha, nós vamos fazer um quarto, obra de pedreiro, e nós vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E quando ele vier para a nossa casa, ele vai ter o seu cantinho privado. Se fosse nos dias de hoje, ia ter internet, ia ter computador, ia ter tudo ali para aquele homem de Deus. Mas ela olhou os mínimos detalhes. Olha, ele precisa de uma cama para repousar, mas como ele é um homem de Deus, ele precisa de uma cadeira e de uma mesa, com lamparina, para que ele possa ali estar estudando a palavra do Senhor. Ele possa estar ali se preparando. Aleluias. Ela cuidou de Eliseu, sem saber que a semente que ela estava plantando mudaria a sua história, e que a sua história seria contada mais lá na frente. Enquanto ela constrói o quarto para Eliseu, ela não sabia que iria precisar deste mesmo quarto para viver um milagre. Aleluias. Porque quando ela construiu o quarto para Eliseu, ela não sabia que ela teria um filho. Quando ela constrói aquele quarto, ela não sabia que ela iria chorar a morte do seu filho. Mas ela também não sabia que ela iria colocar dentro daquele quarto o seu filho morto para viver o milagre. É o valor de uma semente. Aleluias. Aquela mulher, ela estava plantando algo extraordinário que mudaria a sua história. E uma pergunta eu faço para você, que está aqui na nave da igreja, para você que está na internet: o que você tem plantado na sua história? O que você tem feito para que mais na frente a sua história seja mudada? Aleluias. Aleluias. Porque a história nos diz que aquela mulher, ela teve um filho, obra da profecia do homem de Deus. Ela teve o seu filho nasceu, o seu filho cresceu, mas quando chegou um tempo, o seu filho morreu. E ela não saiu reclamando as suas dificuldades, os seus problemas. Ela simplesmente chegou para o esposo e disse: olha, eu preciso de jumentos, eu preciso de servos, e que você me conceda. Mas você vai para onde? Eu vou atrás do homem de Deus. Ela não disse: eu vou atrás de um profeta. Porque tem tanta gente aí indo buscar profeta, o disque profeta. Tem pessoas que não querem saber de colocar o seu joelho no chão, mas vá atrás de profeta para revelar a sua vida. E se alguém bater o pé e dizer: servo, eis que eu te digo, a pessoa já treme toda. Mas quando tem um homem de Deus no altar, pregando a palavra pura, vinda do céu, a pessoa não sente nada. Aleluias. Aleluias. Precisamos buscar com os nossos olhos espirituais quem é homem de Deus de verdade, quem tem buscado a Deus em espírito e em verdade, a quem você pode confiar os seus problemas, a quem você pode confiar as suas dificuldades. Aleluias. Que você não venha abrir a sua boca para A, para B, mas que você saiba que se você for atrás do homem de Deus, o seu problema será solucionado. Aleluias. E aquela mulher saiu, não se importando que ela deixou um filho morto atrás, mas ela foi atrás da solução do seu problema. E ela chegou até Eliseu e disse: eu não te pedi nenhum filho,
Agora ele está morto lá no seu quarto, um quarto que eu preparei para você, com todo cuidado, um quarto que eu coloquei uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Vá lá e soluciona o problema, porque foi você que profetizou, foi você que entregou aquele filho nas minhas mãos. E como nós sabemos a história, Eliseu mandou Geazi e nada resolveu. Porque quando tem para resolver, é o homem de Deus que tem para resolver. Não é o servo, não é ninguém, é ele. E ele foi e ressuscitou o filho daquela mulher e entregou. E o tempo passou. E Eliseu, pelo cuidado que aquela família teve para com ele, ele chegou até aquela família e disse: olha, pega o seu filho, o seu esposo, porque a palavra fala que ele já era de idade, e você vai para uma terra aonde você quiser, porque esta terra aqui, ela vai ser castigada por Deus. Vai chegar uma fome terrível aqui neste lugar. Mas Deus manda te dizer para você procurar um abrigo, para você procurar algo. Foi um tempo de grande escassez ali naquele lugar. Foi um tempo de uma fome terrível que se abateu por aquele povo. Mas uma coisa que eu observo, que a fome veio tanto para os fiéis quanto para os infiéis. A fome não escolheu. Mas a sunamita, ela foi protegida porque ela deu ouvido à palavra do homem de Deus. Às vezes, nós como cristãos, às vezes perguntamos, por que isso vem sobre nós? Estamos vivendo aí este grande problema, essa grande crise da pandemia que tem assolado o mundo inteiro. A pandemia, ela se abateu sobre todos. Ela não escolheu quem é fiel, quem não é infiel, quem é crente, quem não é crente. Mas a maneira como você atravessa este problema é que vai colocar você na direção correta. Porque tem pessoas se abatendo, tem pessoas se desmoronando por algo que ela poderia estar se fortalecendo na presença do Senhor. Se você se encontra em quarentena, vai orar mais, vai ler mais, vai buscar mais a palavra do Senhor, vai buscar mais a presença do Senhor. Aleluia, é um tempo que Deus está colocando para você ter intimidade para com Ele. Aleluias, não é um momento que o Senhor está colocando você em quarentena para você ficar de cabisbaixo, para você se colocar abatido, mas não, é um tempo de intimidade para com Deus. Aleluias, e eu tenho plena certeza que quando tudo isso passar, você não será mais a mesma pessoa. Deus está forjando a sua vida espiritual. Deus está forjando o seu caráter espiritual. Aleluias, que você saia deste momento, dessa quarentena, fortalecido espiritualmente, que você saia uma mulher forte, um homem forte, voltado para a casa de Deus, voltado para a obra de Deus, voltado para buscar a presença do Senhor. E aquela mulher, ela acreditou no homem de Deus, ela se levantou, ela não olhou para nada. Aleluias. Ela não, eu creio que não passou pela cabeça dela de vender as suas propriedades, de desfazer da sua casa. Ela simplesmente obedeceu à voz do homem de Deus e partiu daquela terra para se livrar da fome. A palavra do Senhor nos diz que 7 anos se passaram. E depois de 7 anos, que foi o que diz o homem de Deus, ela volta para a sua terra. Só que quando ela volta para a sua casa, eu creio que aquela mulher veio toda eufórica, né? Com o seu filho, porque aqui já não relata que o esposo dela estava com ela,
provavelmente ela já seria viúva, ela estaria com o seu filho, e quando ela volta, contando para o filho, olha, nós vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para o nosso lar. Quando ela chega de frente à casa dela, mas essa é a minha casa. O que está se passando com a minha casa? Quando ela observa, ela vê que tem pessoas estranhas dentro da sua casa. Ela observa que tem pessoas usufruindo daquilo que é dela. Aleluias. Uma coisa eu quero dizer para você: a história que você está construindo, ou a história que você já começou a construir, o inimigo ele não vai tomar posse dela. Aleluias. O inimigo ele não vai destruir tudo que está acontecendo de estranho dentro da sua família. O inimigo vai ter que bater em retirada. Aleluia. Sabe por quê? Porque a casa é sua, o marido é seu, o filho é seu, e o inimigo não vai tomar posse daquilo que Deus lhe deu. Aleluias. Aleluias. O inimigo ele não vai destruir a sua história. Toda a força do maligno ela será vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a sua casa tem dono, a sua terra tem dono, a sua história ela tem dono. Aleluias. Ela observando toda aquela sua situação. Minhas terras estão todas aradas, está tudo aqui tendo colheita. A minha casa tem pessoas morando dela. Ela falou, não, isso está errado, isso não pode. Enquanto ela estava fazendo toda essa análise, ela lembrou de alguém. Ela lembrou do rei. Ela falou, olha, eu não posso fazer nada, mas eu sei que o rei pode. Aleluias. Eu não sei se você está me entendendo. Aleluias. Eu não posso. Você talvez não possa com a sua dificuldade, mas o nosso Rei dos Reis, Ele pode resolver a sua dificuldade. Aleluias. E ela fala, olha, vamos meu filho, vamos atrás do rei, porque o rei, ele vai solucionar o nosso problema. E aí quando ela entra no palácio, que ela vai atrás do rei, olha quem está lá no palácio, num bate-papo assim tão informal, num bate-papo assim tão legal com o rei, estava Geazi. E Geazi era conhecedor da história daquela mulher. E Deus fez naquele exato momento, Geazi contar para o rei a história daquela mulher. No verso 4 diz assim, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as obras que Eliseu tem feito, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aí Geazi fala assim, ó rei, olha, tem uma história muito interessante, que eu acho que o senhor vai gostar de ouvir. Havia em Sunem aqui uma mulher, que era rica, era observadora, era inteligente, e ela acolheu o profeta Eliseu. Ela deu casa, deu cama, colocou mesa, colocou cadeira, colocou candelabro. E Geazi foi relatando toda a história. E aquela mulher, nós observamos que ela não tinha filho. E o profeta Eliseu profetizou na vida daquela mulher que em 1 ano ela estaria com um filho no braço. E assim aconteceu. Só que com o passar do tempo, o filho daquela mulher morreu. E ela foi atrás do profeta para que ele ressuscitasse o filho dela. Porque como ela não havia pedido, era o dever de Eliseu ressuscitar e devolver. E Eliseu entra no quarto, deita sobre aquela criança
e ele ressuscita. E quando ela vem chegando, Geazi para e observa. Geazi fala: rei? A mulher, rei? Eu acho que se fosse no dia de hoje, ele poderia dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Eu estou contando a história da mulher, a mulher aparece aqui na minha frente. Rei, é essa mulher, rei. Ela é a mulher e esse é o menino que Eliseu ressuscitou, rei. Aleluias. Enquanto tem estranho dentro da casa daquela mulher, ela está na presença do rei. Aleluias. Eu não sei se você me entendeu. Aleluia. Você pode estar enfrentando a dificuldade que for. Você pode estar com Covid. Você pode estar com problema na justiça, com enfermidade, seja o que for. Mas se você estiver na presença do rei, a sua história vai ser mudada. Aleluias. Só que antes daquela mulher chegar até a presença do rei, tinha alguém intercedendo por ela. Tinha alguém relatando a sua história. Olha, aquela mulher plantou lá atrás, na vida do profeta Eliseu. 7 anos de fome se passou naquela terra. Ela volta. Tem alguém na presença do rei falando dela. Tem alguém na presença do rei falando sobre a história daquela mulher. Será que vai ter alguém contando a sua história? Aleluias. Qual a história que você tem escrito para a sua vida, para que lá no futuro alguém possa contar a sua história? Aleluias. Aleluias. E quando ela chega diante do rei, o rei parou Geazi e disse para aquela mulher assim, interrogou o rei a mulher e disse: conta-me tudo. Geazi já me contou, mas eu quero que você me conte detalhes. Você realmente construiu a casa para o profeta? Ela: sim, rei, eu construí. Você preparou com todo cuidado os aposentos do profeta? Sim, rei, preparei. Mandei colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ele tinha cama limpa, tinha comida, ele tinha tudo. E ela foi relatando os detalhes do que aconteceu na sua vida para o rei. Aleluias. 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 Essa mulher, ela dá detalhes da sua vida para o rei. Aleluias. Você está diante do rei nesta noite. Você pode chegar diante dele, dar detalhes da sua vida para ele. Aleluias. E contar para o rei dos reis aquilo que você está necessitando para ele nesta noite. Aleluias. E ela diz: ó rei, eu construí, mas só que tem gente estranha dentro da casa. Tem gente estranha dentro do quarto. Aleluias. Tem pessoas estranhas naquilo que é meu, rei, naquilo que me pertence, na casa onde eu vivi milagres. Tem pessoas estranhas ali dentro. Aleluias. O inimigo pode até tentar destruir aquilo que Deus lhe deu. Aleluia. Dentro da tua casa ele não fica. Dentro da tua casa ele não tem autoridade, porque você é filha do rei. Aleluias. Aleluias. E ela clama ao rei. Ela faz a sua petição ao rei. E o rei diz assim: olha, não precisa dizer mais nada. Eu quero aqui um oficial. Vem aqui um oficial. E ele chega para o oficial e diz: olha, vai lá na casa daquela mulher, expulsa todos que estão lá dentro.
Tira todos que estão lá dentro, que não pertencem à família desta mulher. Vai nas terras dela e pode arrancar todo mundo que está lá. Devolva para ela. Aleluia. Entrega tudo. Aleluia. O rei fala: olha, é para restituir para ela tudo que ela perdeu desde quando ela saiu da terra para viver em outro lugar. Aleluias. Foram 7 anos que ela deixou de usufruir da sua casa. Foram 7 anos que ela deixou de usufruir da sua terra. Aleluias. Mas eu tenho certeza que ela não estava entendendo que o que ela plantou lá atrás, na vida do profeta Eliseu, ela estaria colhendo agora, 7 anos depois. 7 anos de fome, 7 anos de escassez, mas Deus deixou tudo que era dela. Aqui o inimigo não toca. O inimigo pode ter até entrado, mas ficar não fica, porque Deus, ele dá ordem. Aleluias. Eu não sei, olha, o que está passando com você aqui nesta noite, mas uma coisa que eu quero dizer: Deus, ele tem oficiais nos céus, ele tem oficiais na terra, e nesta noite ele está dando ordem ao seu favor. Ele está batalhando pela sua causa nesta noite. Meu querido irmão internauta, creia tão somente que o Senhor Jesus, ele está batalhando por ti nesta noite. Ele está levantando e dando ordem a oficiais para que a tua causa seja solucionada pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Deus, ele está cuidando do seu caso. Deus, ele está trabalhando em seu favor nesta noite. Aleluias. E o rei disse: devolva tudo que ela deixou de viver, para sair em obediência ao homem de Deus. Tudo que aquela mulher estava colhendo foi fruto da sua semente, e foi fruto também da sua obediência. Porque se ela não tivesse obedecido ao homem de Deus, ela não colheria. Eu tenho plena certeza que ela não iria colher o fruto da sua semente. Aleluias. Porque ela, na sua obediência, Deus honrou a sua fé. Deus honrou a história daquela mulher. E uma coisa que eu quero dizer: Deus vai honrar a história que você está construindo na presença dele nesta noite. Deus, ele vai honrar aquilo que você tem feito em prol do homem de Deus. Deus vai honrar aquilo que você tem feito na casa dele. Às vezes você fala assim: eu vou ficar limpando a igreja, eu vou ficar limpando a casa do Senhor. Mas você está construindo uma história. Aleluia. Ninguém está te vendo, mas o Rei dos Reis, ele está observando você. Ele está vendo o zelo que você tem com a casa dele. Ele está vendo o zelo que você tem com o homem de Deus. Ele está vendo o zelo que você tem com o seu próximo. Deus, ele está te observando. E Deus, ele vai honrar a sua história. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração nesta noite. E eu tenho certeza que a semente que você tem plantado na casa do Senhor, ela vai dar fruto. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.